todos, me chamo Belly Rendes e é com muita honra que cá estou hoje para falar sobre Bridgerton com spoilers. Gente, finalmente chegou o momento de falar de Bridgerton com spoilers. Tipo, quem viu meu vídeo sem spoiler, caso você ainda não tenha visto a série, vai lá ver meu vídeo com spoiler, tá aqui nos cards, viu que eu tava com esse mesmo figurino aqui, o meu outfit oficial de Bridgerton, pode ser? Então lembrando que, assim, esse vídeo aqui não vai ter aquela famosa parte sem spoilers que eu faço no começo dos meus vídeos. Esse vídeo aqui é só com spoilers, então vai lá assistir caso você ainda não tenha assistido a série e depois venha para esse vídeo para compartilhar das suas opiniões mais aprofundadas acerca dessa série incrível. Se vocês são novos por aqui, lhes convido para se inscrever aqui, fazer parte da nossa família, compartilhar esta que vos fala com seus amigos, vai me ajudar muito se vocês mandarem pros amigos. E é isso aí, deixa o seu like, tá bom? E pode me seguir lá no Insta também. A Rainha Charlotte me emprestou essa coroa aqui, assim, ela ofereceu pra mim essa coroa pra eu fazer esse vídeo pra vocês, porque finalmente estreou Bridgerton na Netflix, não é mesmo? Essa série que é a adaptação do livro Duque e Eu, que é o primeiro livro da série Os Bridgertons, que foi escrito pela Julia Quinn e é focado em Daphne Bridgerton e a sua busca pelo seu grande amor. Nesse vídeo também eu vou comparar um pouco com o livro, as diferenças principais aí que a gente teve e o que tem a mais no livro que não teve na série, enfim. A série foi produzida pelo ícone Shonda Rhimes e é a primeira série original dela pela Netflix. Eu não sei se a série vai ter 8 temporadas, assim como tem 8 livros. Então o primeiro ponto que eu queria ressaltar nesse vídeo com spoilers é que eu gostei muito como os irmãos foram inseridos nessa temporada. Porque assim, o livro, claro, tem cenas dos outros, né, que eles aparecem e tudo mais, só que o enfoque é todo na Daphne e no Simon. E eu amei como a gente tem várias tramas dos irmãos ali entrelaçadas e acontecendo pra gente se identificar ou pra gente odiar, enfim, sabe? A gente tem um desenvolvimento legal de personagens. Inclusive, a gente viu bastante de outras famílias, como a Featherington. E até a rainha mesmo que me emprestou essa coroa, que é maravilhosa, sem defeitos. Como eu falei no vídeo sem spoilers, a essência do livro tá toda em cena. Eu confesso que eu senti que o Duque do livro tem uma personalidade um pouco diferente do Duque da série. Na série, ele tem um ar um pouco mais de superior. Claro que eu vi isso como um bloqueio que ele mesmo criou devido ao passado dele, mas no livro a gente tem o Duque como um jeito um pouquinho mais descontraído, um pouquinho mais gentil. Mas assim, eu amo os dois igualmente. Eu amei como ele foi retratado na série também. E uma coisa interessante, uma curiosidade, é que no livro ele tem ainda alguns momentos de gagueira, sabe? Na série isso não aconteceu. Desde que ele se tornou adulto, ele não teve mais momentos que ele gaguejou. E no livro também ele se declara mais pra Daphne, né? Na série a gente acabou tendo aquele momento fofíssimo deles falando com a rainha, ele se declarando pra ela e tudo mais. Mas no livro a gente vê mais ele falando assim que ama muito ela, que ela é incrível, que ela é a mulher da vida dele e tudo mais. Até porque o livro é narrado em terceira pessoa, então a gente tem também pensamentos dele, por mais que ele não seja o narrador, né? Não é narrador personagem, mas a gente tem pensamentos dele com os olhos da narração. Eu comentei também no vídeo sem spoiler sobre a produção da série, que é incrível, sobre a trilha sonora que é perfeita, né? Que a gente tem arranjos de músicas atuais como músicas clássicas, e isso é incrível porque foi feito de uma forma tão sutil que, como eu falei no outro vídeo, eu tive que voltar pra ter certeza que era isso que tava tocando, sabe? Porque, cara, o arranjo musical perfeito. E assim, como é violino e tudo instrumental e tal, orquestra mesmo, acaba ficando, né, um pouquinho diferente e tudo mais. Então, assim, tocou Billie Eilish, tocou Wildest Dreams da Taylor Swift, inclusive num momento perfeito, sabe? E de uma forma tão delicada que quase não dá pra notar que é uma música de artistas famosos atualmente. Outra coisa que foi uma ótima sacada foi o fato da Lady Whistledown ser uma narradora, né? Porque a gente tem os fragmentos dela, né? Das historinhas dela no livro, assim, algumas partes é só uma frase, coisas assim. Mas como ela é uma personagem criada, né? Porque na verdade ela é uma outra pessoa, né? Enquanto a gente não descobria quem ela era, que foi revelado só no finalzinho da série, a gente ouvia o que a Lady Whistledown tinha pra falar como narradora através da voz da Julie Andrews, né? Então, criou uma atmosfera, assim, de que ela era realmente uma personagem misteriosa. E a gente fica sabendo, né, no final quem ela é, e isso é uma coisa que não trazem logo no final do primeiro livro. Alguns personagens são extremamente cativantes logo de cara, como a Penelope, a Eloise, a Lady Danbury. E é muito doido porque eu amei muito mais a mãe na série do que no livro, por mais que no livro ela seja muito querida e tudo mais. Pra mim, na série, ela foi mais fofa e carinhosa, que foi ao contrário do Simon, que pra mim, no livro, ele é um pouco mais fofo e carinhoso. A gente tem algumas divergências na história, mas não é nada que atrapalhe o andamento dela. Como a gente tem muito mais tempo
tempo de tela do que texto de livro, é natural que as coisas fossem mudar um pouco, né? Fossem aumentar, fossem entrar personagens. Por exemplo, no livro, o Anthony fica sabendo que a Daphne e o Simon armaram de fingir estar juntos, né? Inclusive, ele reage bem mal a isso, e é engraçado porque nos livros parece que as falas têm um tom que é quase cômico em alguns momentos, sabe? Eu acho que é a forma com que eu imagino que o personagem tá falando aquilo. Então, assim, parece mais bem-humorado, sabe? Porque o Anthony reage assim, mano, vocês estão loucos, sabe? Uma coisa assim. E na série, a Daphne e o Simon guardam isso pra eles, né? É um segredo deles, uma coisa só deles. E mais pro final da série também, a gente tem um gancho do Anthony falando de relacionamentos amorosos, principalmente depois dele ver ali que a Sienna era casada, né? Deles terminarem o que eles tinham. Então, isso dá a entender que a série vai seguir a ordem dos livros que foram publicados, ou seja, o segundo livro, a segunda temporada vai ser do segundo livro, que é a visão do Anthony, né, de toda a história, de toda a vida dele e tudo mais. Mas eu acho que o casal protagonista da primeira temporada vai ter, assim, um pouco mais de destaque do que teve no livro, sabe? Porque o próprio Anthony aparece muito mais na primeira temporada do que ele aparece no livro, sabe? Então, eu acredito que eles vão manter esses personagens ali até pra fomentar a série, né? Porque o livro a gente consegue ler um livro inteiro só sobre um casal o tempo inteiro. A série, a gente tem vontade de ver outros personagens, até porque são episódios de 1 hora, né? Enfim. No livro, a gente vê o passado do Duke logo no iniciozinho, né? O livro abre como um prólogo com esse passado do Duke. E na série, a gente vai vendo isso conforme os episódios vão andando em flashbacks, sabe? Então, a gente primeiro conhece o Duke para depois saber o que aconteceu no passado triste dele. E uma cena muito polêmica no livro era aquela cena onde a Daphne descobria que o Simon poderia ter filhos, ele só não queria. Daí tava aquela coisa, né? Será que vai ter essa cena na série? Será que não vai ter? E sim, gente, a gente teve essa cena na série, só que ela foi retratada de uma forma diferente e acabou sendo menos problemática que no livro. Assim, continua sendo problemática, mas é bem menos do que no livro, porque no livro, na cena com que ela faz com que o Simon não pratique o coito interrompido, o Simon tá bêbado. Ou seja, ele não tá respondendo pelos atos dele, sabe? Ele não tá plenamente consciente. Isso é ok, isso é um estupro. Assim, a autora não passou pano pra situação, ela colocou a personagem se sentindo super culpada, super mal e tudo mais. Mas enfim, na série, nessa cena, ele está 100% consciente, ele não tá bêbado. E assim, o que ela fez foi errado? Foi. Ele também agiu errado de ter mentido pra ela? Também. Mas assim, eles deram um jeito de tirar a questão dele não estar inconsciente, sabe? Dele estar, de fato, respondendo pelos seus atos, dele saber o que ele estava fazendo, pra tentar, assim, deixar a coisa menos impactante do que como foi no livro. A série também trouxe aí mais pro final toda a questão dos Featherington, como eles perderam tudo, só que não mostrou quem que vai ficar na casa deles, né? Porque a Lady Featherington, ela olha aquele cartão, mas eles não nos mostram exatamente quem é a pessoa que vai morar na casa deles, né? E no fim das contas também a Marina foi embora com o irmão do grande amado dela, né? Vamos ver se a gente vai ter mais aí da Marina numa segunda temporada, mais dos Featherington. Com certeza mais da Penélope a gente vai ter, porque ela e o Colin vão se conhecer melhor aí. E ainda tem personagens novos pra entrar, tem a Kate, né, que é o interesse amoroso do Anthony. E o livro do Anthony começa com ele contando como foi a perda do pai deles, né? Então, assim, se pra vocês ficou aquele buraco, assim, de tipo, nossa, o que será que aconteceu com o pai deles? Não falaram muita coisa e tudo mais. É porque isso é tratado no segundo livro e eu acredito que isso vai ser seguido fielmente, assim, com a ordem que a Julia Quinn nos expôs as coisas, né? Então, provavelmente a segunda temporada vai abrir com isso, ou então, ao longo da temporada, eles vão contar como que foi essa perda do pai deles, né, e tudo mais. Ah, e uma curiosidade, no final do primeiro livro, a Daphne e o Simon estão tendo seu quarto filho, não é o seu primeiro. E também no esquema da ordem alfabética, porque o quarto filho se chama David. Mas foi também o oposto da mãe dela, né, porque a mãe dela teve 3 homens e o quarto filho, né, a quarta filha foi ela, que é uma mulher. E ela teve 3 filhas mulheres e o quarto filho foi um homem. Eu me pergunto como que vai ser o desenvolvimento da série em torno disso no segundo livro, sabe? Se a Daphne vai aparecer com 4 filhos, ou se ela vai ter esse primeiro filho e daí vai ter esse desenvolvimento dos dois ainda sendo um casal e talvez tendo outros filhos, sabe? Porque, assim, acredito que eles vão ter um papel de mais destaque também, eles vão ter a própria trama também, eles não vão ser só personagens secundários, assim como o Anthony teve a própria trama nessa primeira temporada, o Colin também e tudo mais. Então, vamos ver aí como que eles vão trazer essa adaptação do segundo livro. Espero que a série seja renovada, porque pra mim foi incrível. E é isso aí, um beijo pra vocês. Me contem aí embaixo o que vocês acharam de Bridgerton e até a próxima.